Este vídeo não traz nenhuma recomendação de investimentos. O intuito é educar e mostrar o operacional de cada aplicação. Então, essas são as 6 classes de ativos que compõem o meu Asset Allocation. Bom, vamos aplicar na prática meus investimentos aqui. Minha reserva de emergência, no fundo DAI mesmo, no Trend Day simples, taxa zero de ADM, o mais conservador possível. Pena que só pode aplicar 100 mil reais nele por CPF. Agora começando no meu Asset Allocation, na parte pós-fixada, algo que talvez eu precise no curto prazo, até uns 2, 3 anos. Vou aplicar no Tesouro Selic mesmo. Aqui eu tenho duas opções, vencimento 2027 e 2029. Apesar desses vencimentos, esse tesouro em específico, o Tesouro Selic, eu posso resgatar quando quiser e a chance de prejuízo é quase zero. O ideal para mim seria se não tivesse vencimento, seria perfeito, só pagar imposto de renda quando eu solicitar a venda. Mas como não existe essa opção, eu vou no 2029 mesmo, porque o vencimento é mais longo, e assim eu postergo o pagamento de imposto de renda, deixo os juros compostos trabalharem mais a meu favor. Para que eu vou pagar imposto de 2027 se eu posso postergar para pagar em 2029, sabendo que esse recurso provavelmente eu vou deixar por um bom tempo? Se lançar futuramente um Tesouro Selic com vencimento mais longo, optarei e darei preferência por esse. Agora vamos para os ETFs. Aqui eu preciso ter uma atenção maior na questão do controle de imposto de renda. Aqui no Brasil, os ETFs de renda fixa é bem simples, é parecido com o fundo de investimento normal. O imposto na hora da venda é retido na fonte, o investidor não precisa fazer nada, é tudo automático. No entanto, ETFs de renda variável não é tão simples assim e você precisa ter um cuidado especial nessa questão do imposto de renda. Eu, particularmente, prefiro delegar esse tipo de trabalho para uma outra empresa. No caso, eu vou optar pela Velotex, que já está plugada com a XP, inclusive eu faço a contratação por aqui. Serviços, imposto de renda e DARF, calcular o imposto de renda, calculadora de DARF. Vou selecionar o plano aqui. Para mim não basta só mandar DARF, quero o informe de rendimentos bonitinho para fazer a minha declaração. Daí tem essa opção de Premium e o Concierge. O Concierge vi aqui que tem um contato exclusivo e DARF revisados por profissional, com uma diferença pequena de R$20 por mês. Vou nesse mesmo. Coloco os dados do meu cartão, coloco meus outros dados, aguardando, boa, feito. Agora que já tenho esse serviço contratado e verifiquei que eles já estão de olho nas minhas operações de renda variável, posso efetuar minhas compras sem nenhum estresse nesse controle de imposto de renda. Mas antes de comprar os ativos, tem um outro ponto que eu acho super importante ativar antes, que é a custódia remunerada. Quem não lembra, a custódia remunerada nada mais é do que você alugar, emprestar seus ativos para um outro investidor e você ganha uma taxa de remuneração por isso. Ou seja, um ganho extra sem nenhum trabalho. Daí você pode estar se perguntando: pô, quem que alugaria, pegaria emprestado os seus ativos, FK? Não vou entrar muito nos detalhes, mas em resumo, são investidores que acreditam que os ativos que eu tenho em carteira podem cair e eles ganharem dinheiro com isso. Esse é um exemplo de aluguel, ganhar dinheiro com a queda do ativo. Mas por favor, não faça isso. Não recomendo nem um pouco que os investidores realizem esse tipo de operação. Caso você pense ou cogite fazer isso, recomendo fortemente que você assista antes o filme GameStop da Netflix. GameStop? I thought it was a dying brick and mortar store. You know these hedge funds were planning on this thing to go bankrupt, and all of a sudden it's not. GameStop just went nuclear. What just happened? Elon tweets out, he's a big daddy, you know? That's when it started becoming really fun for us. the sentiment was one of revenge, robbing from the rich and giving to the poor. They have a big swagger. There's a new sheriff in town. The market broke and we're the new market. The losses for short sellers are in the tens of billions of dollars. Mas para mim, sendo investidor e dono do ativo, não vejo nenhum problema de colocar para alugar e ganhar uma renda extra sem nenhum esforço. Infelizmente, os ETFs de renda fixa não dá para alugar, mas os de renda variável, inclusive de cripto que eu tenho na minha carteira, é possível. E por isso que eu vou habilitar aqui, só ir em produtos, renda variável, custódia remunerada. Feito isso, agora sim posso efetuar minhas compras aqui dos meus ETFs. Vou fazer uma compra aqui só para vocês verem como funciona o operacional. Vou lá, clique em bolsa, pesquisar ativos, hash 11, limitada pelo preço que estou disposto a pagar, que daqui a pouco eu coloco o valor. Quantidade, hoje eu quero 500, que é o que eu preciso. Daí vou em ofertas para ver como está o book da galera querendo comprar e vender. Como vou comprar 500 unidades, olhando a coluna verde, a galera vendendo, por 47 eu consigo esse meu volume. Provavelmente fecharei por um valor menor. Edito aqui o preço, 47. Verifico as informações, código do ativo, quantidade, se é compra mesmo e não venda, valor estimado e confirmo. Com ordem enviada, vamos ver se foi mesmo executada de fato. Excelente, fechei por R$ 46,79 essas 500 unidades. Bom, esse valor da compra precisaria ter na conta investimentos da XP daqui 2 dias úteis. Se fosse ETF de renda fixa, seria D+1, no próximo dia útil. Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter, que o débito não ocorre no mesmo dia que a gente fez a operação. Por isso que é importante se organizar, planejar, para você não ficar recebendo multa à toa. Multas que podem ser bem pesadas, viu?
Falando nisso, um outro serviço que eu ativei na XP é o investimento ampliado. Se trata de um limite de crédito dinâmico calculado com base no patrimônio do investidor. Comparado com a possível multa, caso a gente fique negativo, acaba saindo muito mais barato. Sem o investimento ampliado e eu tiver que pagar uma multa, será de 1% ao dia. Com o investimento ampliado, o custo seria bem menor. Até peguei um print aqui que o custo seria de 2,75% durante 14 dias, mais IOF de juros, que é igual a 0,194% a cada dia, proporcional aos dias utilizados, e IOF igual a 0,495% acumulado no primeiro dia e referente ao período de 14 dias. Na prática, em resumo, é 0,689% no primeiro dia, mais 0,194% a cada dia adicional de contrato ativo dentro do contrato de 14 dias. Isso é muito mais barato do que você pagar uma multa. E o que é legal é que ele é automático. Fiquei negativo, automaticamente esse serviço é acionado mediante a margem disponível. Espero, claro, não utilizar, mas nós somos seres humanos, podemos errar, eu já errei. Um dia tive que pagar uma multa de R$2.000, infelizmente esse serviço não estava ativo, porque se tivesse eu iria pagar 30% a menos, um desconto de, sei lá, R$700 que eu deixei aí de bobeira. Com isso, fica a dica que vale a ativação do mesmo, só clicar em produtos, crédito e depois investimento ampliado. Bom, falando dos ETFs de renda fixa, segue a mesma lógica, o mesmo caminho. A única diferença é que o prazo de liquidação não é D+2, mas sim D+1. Seria no próximo dia útil. Uma pergunta que sempre me fazem é a seguinte. Pô, FK, quando eu aplico num ativo de renda fixa, num CDB, num tesouro direto da vida, eu sei a taxa exatamente que eu vou receber ao ano se eu levar até o vencimento. IPCA mais 6% ao ano, por exemplo. Já nos ETFs não consigo isso. Eu não tenho essa previsibilidade, correto? Verdade. É mais complicado, até porque ETFs não têm vencimento. Os ativos vão se autorreciclando para que os ETFs consigam respeitar suas regras de prazos. Por exemplo, esse daqui, o B5P211, tem que seguir uma carteira balanceada de NTNBs, né, os títulos IPCA+, com prazo inferior a 5 anos. Se a gente entrar no site do ETF e clicar no preço yield, nesse documento aqui a gente consegue ver e ter uma noção das taxas. Com esse preço de ETF de R$ 90,43, equivale a um IPCA de 6,2% ao ano na data de hoje. O duration, que seria o prazo médio estimado para recuperar o valor principal investido por meio dos pagamentos de cupons, juros e do valor nominal no vencimento, daria por volta desses 2 anos aqui. Então, nesse ETF específico, tem títulos de 1 ano, 2 anos, 3 anos, até 5 anos. A média desses dois aqui. Acho que essa dica de você entrar no site do ETF para poder enxergar essas informações ajuda bastante e não fica tão abstrato assim. Não é tão claro quando você compra diretamente um ativo, mas eu acho que ajuda bastante, né? Eu, particularmente, quando não tenho nenhum objetivo com data cravada, eu prefiro os ETFs porque os juros compostos trabalham a meu favor. Se eu pego de 2035 e acaba chegando nesse vencimento, eu não preciso do recurso e eu apliquei no Tesouro Direto, vai cair na minha conta, vai reter o imposto de renda e aí só vou conseguir reaplicar o líquido. Já nos ETFs, eu só vou pagar o imposto quando eu vender a minha posição. Até a venda, que pode ser lá para frente, é juros compostos sobre juros compostos. Bom, até criei uma lista aqui dos meus ativos que eu vou ter em carteira para facilitar o acesso e as próximas compras. Então tem o B5P211 de inflação curta, o B5MB11 de inflação longa. Esse vou ter bem pouco, porque a maior parte estará em previdência, que falarei em breve. O Hash 11 de cripto, que eu acabei de comprar. Esses dois últimos, que é o WRLD11, que é o VT da vida, o Vanguard Total World Stock, quase 10 mil empresas no mundo, alcance global, base neutra. E o BDR de ETF BL39, que realiza seus investimentos com base no ETF de ouro da BlackRock, listado lá na Bolsa de Nova York. Esses dois ETFs vão quebrar um galho por um período de tempo. Falo isso porque é uma posição temporária até eu decidir se a minha parte internacional vai ser via ETFs irlandeses ou via offshore. Em ambos eu evitaria o imposto de sucessão lá nos Estados Unidos, que é uma grande preocupação minha, porque dependendo do valor, pode chegar até 40%. Essa parte internacional, para mim, o ideal é mandar o dinheiro para fora numa moeda forte e sair de fato do risco país. Daí, para isso, precisa fazer uma remessa internacional, que teria o custo do IOF, que para investimentos é de 0,38, e o custo do spread, que varia de acordo com a instituição que faz esse serviço para você. Por essa parte internacional, eu não pretender trazer de volta para o Brasil, é algo mais de longo prazo, proteção, etc., serão apenas um detalhe. Eu, sinceramente, gostaria muito que eu pudesse fazer essa minha aplicação internacional na conta global da XP. Já aproveito a Velotex que contratei, porque eles fazem não só o controle do imposto de renda das operações aqui do Brasil, mas lá de fora também. Teria tudo em um único app, bem prático. No entanto, a XP Global ainda não fornece o acesso aos ETFs irlandeses. Por lá, eu só consigo investir nos ETFs americanos, que eu já mencionei que o imposto de sucessão, dependendo do valor, pode ser bem alto. Há rumores que um grande concorrente nesse mercado em breve vai disponibilizar o acesso aos ETFs irlandeses. E eu ouvi falar, mas aqui não é nenhuma fonte concreta, é que se esse concorrente lançar, a XP Global, por utilizar o mesmo sistema, tecnologia, plataforma, também lançaria logo em seguida.
Fico na torcida aqui, espero que seja verdade, mas coloquei até um prazo final aqui para eu aguardar isso, que seria o Natal de 2025. Enquanto isso, vou investir via ETFs aqui no Brasil mesmo, que se expõem a esses ativos internacionais e também acompanham o dólar. O problema é que as taxas de administração desses ETFs aqui no Brasil são maiores, mas o ponto mais crítico mesmo é que o dinheiro fica aqui dentro do país e não lá fora. Agora vamos para a Previdência. Aqui é super fácil o processo também. Como eu já tinha esse tipo de investimento, basta solicitar as portabilidades para essas que eu vou ter em carteira. A maior parcela vai ser nessa trend NTNB 2035, que eu já falei os motivos, pensando na minha aposentadoria. O processo é bem simples. Primeiro você clica em Produtos, Previdência Privada, Planos Disponíveis. Digita o plano que você deseja ir. No meu caso é esse trend NTNB 2035. Contratar. Depois, como a minha previdência está na XP, é portabilidade interna. Se estivesse fora, no Itaú, BTG, Safra ou algo do tipo, seria externo. Próximo, seleciono o plano que desejo migrar para essa minha nova previdência. Se for mais de um plano, peça para o seu assessor de investimentos que ele consegue juntar várias previdências e fazer a portabilidade para uma outra. Daí então aqui eu seleciono, coloco o valor, no meu caso será total. Não quero fazer aporte adicional no momento. Próximo. Adiciono os beneficiários que desejo, no meu caso vou colocar meu irmão e minha mãe, 50-50. Aqui saiba que a escolha é livre, desde que no final de tudo respeite a parte legítima de herança para os herdeiros necessários. Concordo com os pontos e coloco a senha. Pronto, feito, esse processo já está com eles, é só aguardar, leva alguns dias para finalizar, algo em torno de 2 semanas. Tem algumas outras opções aqui que eu vou aplicar, mas bem pouco, só para garantir meu lugar, caso elas fechem, para quem ainda não investiu nelas. Talvez elas podem ser úteis no futuro, que é o caso da Trend POS 2, que é a mais conservadora de todas, acompanha o CDI. Tem a Trend Inflação Curta, que seria tipo o ETF B5P211, que eu acabei de falar um pouco sobre ele, com uma roupagem de previdência. E fico na guarda de uma Trend Inflação Longa, que ainda não existe, que seguiria muito a linha da Trend Inflação Curta, com baixa taxa de administração, só que ao invés de ser de inflação curta, seria de inflação longa. Se um dia lançar, eu ficaria um pouco nela só para garantir também. Vou fazer uma aqui só para vocês verem. Produtos, previdência privada, planos disponíveis, digito o plano que deseja ir. Nesse caso, vou colocar o trem de inflação curta. Contratar, daí aqui eu coloco novo investimento. No caso é isso mesmo, VGBL. Coloco o valor, débito será na conta da XP. Não quero contribuições mensais, mas se quisesse poderia. Coloco os beneficiários de novo, aqui é igual ao do anterior. Digito a senha e pronto. Agora é só aguardar que no dia seguinte esse valor será debitado da minha conta de investimento da XP. Bom, a ideia é fazer esses investimentos seguindo mais próximo desse meu asset allocation que eu já tinha pré-definido. Conforme eu vou tendo liquidez com a minha renda, com os resgates dos fundos, com os vencimentos dos ativos de renda fixa que eu tenho em carteira, eu vou distribuindo para seguir esses percentuais aqui do meu asset allocation. Faça chuva, faça sol, vou seguir na risca esse meu plano. Só mudo se ocorrer alguma mudança mais estrutural na minha vida. Beleza? Valeu, até mais.